Olha aí, vamos então responder questões sobre o nosso assunto. Na tela. Aqui eu tenho uma questão da FGV onde ele diz: uma entidade trabalha com produção por ordem, ou seja, por encomenda. Ele produz e vende o produto Y, cuja produção é concluída ao final de 4 anos. Em 1º de janeiro de X1, ela recebeu uma encomenda de Y no valor de R$1 milhão. Os custos estimados em todo o processo são de 800 mil. Em X1, a entidade incorreu em custos de 320 mil. E assinale a opção que indica o resultado contabilizado em 31 de dezembro de X1. Pronto. Então é isso que nós vamos analisar. Eu tenho aqui uma previsão de receita, eu tenho uma previsão de custo, mas eu quero saber em X1, onde já teve ali um custo apropriado. Eu vou calcular então a nossa proporcionalidade. Show de bola? Então a receita em X1, ela vai ser o custo de 320 mil dividido por 800 mil, ou seja, eu vejo o percentual do custo que foi realmente gasto, e aí eu multiplico pela receita de 1 milhão. Eu corto aqui 5 zeros, eu vou cortar aqui 5 zeros, 32 por 8 vai dar 4. Então aqui vai dar 400 mil. E assim o meu resultado, ele vai ser 400 mil de receita, menos 320 mil de custos, ficando um valor de 80 mil. O nosso gabarito vai ser a letra C de capacidade. Então, perceberam aí como isso é bem específico e algo tranquilo aí de se fazer, de calcular. Você deve estar sempre bem ligadinho. Vamos lá. 2. Em relação ao sistema de produção, assinale a opção que indica um exemplo de custeio por ordem. Então, eu quero um exemplo de custeio por ordem. Ele dá aí 5 alternativa. Beleza, pessoal? Lembra, produção por ordem ou por encomenda. Eu tenho produtos diferentes, heterogêneos, que a empresa vai fazer a cada encomenda, a cada ordem do cliente ou de acordo com o direcionamento interno. A outra produção é contínuo por processo, é uma produção em massa, que eu produzo ali uma grande quantidade de produtos homogêneos. Então, o conserto de um carro em uma oficina mecânica, cada carro tem o seu defeito. Então, eu tenho aí um custeio por ordem, gabarito letra A. A fabricação de cimento em uma fábrica, a moagem de farinha em uma padaria, a extração e o refino de petróleo e a produção de biodiesel, todos esses são produções onde eu tenho aí produtos homogêneos, gerando aí uma produção não por ordem, mas sim uma produção contínua. Combinado? Uma produção perfeito. Então, bom demais aí a nossa análise, né? Produção contínua ou por processo. 3. A fabricação de cimento, a extração e o refino de petróleo e a siderurgia são exemplos de produção que, olha, eu trouxe até na questão anterior, a resposta já está no ponto. Claro,
Como eu tenho aí uma produção em grande quantidade de produtos homogêneos iguais para a produção em massa, eu tenho aqui uma produção contínua ou por processo. É esse o nome aí que nós vamos denominar. Combinado? Então aí também bem tranquilo, bem favorável. Perfeito? 4. Assinale a alternativa que representa a diferença entre o método de custeio por processo e o método de custeio por ordem de produção, por processo ou contínuo. Letra A. O método de custeio por processo considera aí todos, ele quer uma diferença, todos os custos de fabricação como custo dos produtos, enquanto o método custeio por ordem de produção considera apenas os custos variáveis como custos dos produtos. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha, na verdade aqui eu tenho uma similaridade. Então não importa se o método de custeio é por processo ou contínua, ou se é ordem ou por encomenda. Tanto faz. No momento de eu aplicar os custos, tese eu vou utilizar ali o custeio por absorção, que entra todos os custos, sejam fixos ou variáveis, sejam diretos ou indiretos. Então não é apenas a letra A, ela está errada. B. O método de custeio por processo analisa o comportamento dos custos por atividades, estabelecendo relações com o consumo. Já o método de custeio por ordem de produção analisa o comportamento dos custos individualmente. Olha aí, será se o item está certo ou errado? Pessoal, vejam, né? Vejam. Na verdade, o custeio por processo, ele é feito em grande quantidade e aqui é os custos individuais. Mas o método de custeio por ordem de produção analisa o comportamento dos custos, como ele diz aí, individualmente, não é isso? Que nós vamos aí analisar. Então, pessoal, aqui em ambos os métodos, né, os custos indiretos são acumulados nos diversos departamentos para depois serem alocados aí aos produtos. Então, o item aqui está também errado. Letra C. O método de custeio por processo ou contínuo é geralmente utilizado na produção de produtos heterogêneos, enquanto o método por ordem de produção é utilizado na produção em massa. E aí? É justamente o contrário, neném. Tá bom? Então, produção em massa é o custeio por processo. Produtos heterogêneos, eu vou ter aqui por ordem de produção. Então, aqui vai ser o contrário, tá? Então, letra C, errada. Letra D. O método de custeio por processo acumula os custos por departamento, em grande quantidade, enquanto o método de custeio por ordem acumula os custos individualmente. Tá bom? É isso mesmo? Perfeito, pessoal. Gabarito, letra D. Tá bom? Então, é isso que ele faz na nossa análise. Então, os custos no processo contínuo é por departamento. No método de custeio por ordem, ele acumula os custos individualmente. E a letra E, que está errado, o método de custeio por processo calcula os custos unitários diretamente no controle de registro de custo. Não. Quem faz isso, tá certo? É o custeio por ordem, que ele fala aqui que calcula os custos unitários em um relatório de produção. Então, o método de custeio por processo, o que é que ele faz? Ao fim de cada período,
ele calcula aqui o custo total dividido pela quantidade. Tá bom? Beleza? Então, o nosso gabarito aí vai ser a letra D de dado. Olha aí. Show de bola. Vamos avançando. Questão de número 5. A produção contínua caracteriza-se pela fabricação em série de produtos padronizados, homogêneos em grande quantidade. A produção por encomenda, por sua vez, caracteriza-se pela produção descontínua de produtos não padronizados. Sendo assim, ao adotar um sistema de acumulação de custos, deverá ser considerado se a acumulação de custos estiver relacionada a prazos determinados ou não, ao que se irá produzir, se serão bens ou serviços, a determinantes legais, a orientações específicas de órgãos de controle, aos beneficiários dos bens públicos, tá bom? Aos beneficiários dos bens públicos. E aí, pessoal? Qual é o nosso gabarito, tá? Qual é o nosso gabarito? Olha lá, pessoal. No caso da produção por encomenda, geralmente eu tenho aí prazos determinados. Já no caso da produção contínua, não. Eu tenho ali a não definição de prazos determinados, até porque a produção ela é contínua, ela é feita a todo momento. Beleza? Então o gabarito vai ser a letra A. Qual é o da letra B? Olha, ambas as formas de produção podem fabricar bens ou serviços, tá? Ambas respeitam as determinações legais. Como ambas respeitam as determinações legais, ela também traz as orientações de controle. E essa alternativa não tem nada a ver com o item, tá bom? Então, prazos determinados. Produção por ordem. Se o prazo não é determinado, eu tenho aqui uma produção contínua. Beleza? Então, o gabarito aí vai ser a letra A de aluno aprovado. Vamos avançando. Olha aí, questão 6, na tela. A gráfica WCL produz diversos tipos de produtos por encomenda, entre eles folders. Para um pedido de folders realizado por um cliente, um item que é classificado como custo fixo é o valor de que forma? E aí nós vamos avaliar, tá bom? Nós vamos avaliar. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Então ela produz diversos produtos por encomenda para um pedido de folder realizado por um cliente. Um item que é classificado como custo fixo é o valor da aquisição da máquina com vida útil econômica em 10 anos. Não, pessoal, isso daqui é o quê? É um investimento da empresa. É um gasto ativado.
Do seguro mensal do prédio onde funciona a gráfica. Pessoal, o seguro mensal realmente é um custo que não varia em função da quantidade de folders produzidos. Então, isso é um custo fixo. Gabarito letra B. Do lote de papel deteriorado em decorrência de uma enchente sofrida pela gráfica. Como isso é um evento extraordinário, isso daqui é uma perda anormal. Isso é uma despesa. Tá bom? Isso daqui é uma despesa. Beleza, Felipe, tranquilo. Bom demais. Da matéria consumida produzida na produção dos folders, pronto, quanto mais produz folders, mais matéria-prima. Então, isso é um custo variável. E da comissão paga o vendedor, comissão sobre vendas, isso é uma despesa, tá bom? Então, o gabarito aí, ele vai ser a letra B de bola. Ele vai ser aí a letra B de bola. Tranquilo? Então, sexta, letra B. Próxima. Sétima. Em relação ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção, custeio de ordens e de encomendas, analise as afirmativas a seguir. Aí eu tenho 4 alternativas, ele pega quais estão corretas e diz: sua escolha para uso em uma empresa está atrelada à forma de a mesma trabalhar e à conveniência contábil e administrativa. E aí, certo ou errado? Tá bom? Beleza? Pessoal, ele foi um pouco específico. Isso é um conceito até dado na doutrina, mas realmente, tá bom, pessoal? A forma como ela vai trabalhar, se em massa ou individualmente cada produto, isso influencia sim nessa questão do custeio por ordem. Então, o item 1 está certo. E já elimina as letras C e D. 2. Os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção. Combinado? E aí, pessoal, os custos são acumulados em contas representativas das diferentes linhas de produção. Olha, a produção por ordem, ela é uma produção que tem o seu gasto individual. Então, eu tenho contas específicas. Então, item 2 está errado. Olha, já sei que a letra A de aluno aprovado já passaria para a próxima. O conceito, né, só para a gente avaliar, o conceito de equivalência de produção é muito importante para a sua correta aplicação. Olha, equivalência de produção, isso está ligado à produção por processo e não à produção por ordem, tá bom? E não à produção por ordem. E o 4, ele não pode ser empregado com custeio por absorção. Claro, tanto a produção por ordem quanto a produção contínua, elas podem sim serem empregadas no custeio por absorção. Fechado? Então, a sétima questão aí, o nosso gabarito é a letra A de aluno aprovado. Questão 8. As principais vantagens do sistema de custos por processo são as descritas abaixo, exceto. Ele quer aquilo que não é uma vantagem do sistema de produção por processo ou contínuo. Olha, manutenção simples com um pequeno número de
registros. Esse é o primeiro ponto que a gente avalia. Então, no custeio por processo ou contínuo, como ela acumula os custos por departamentos através de contas ligadas à linha de produção e não por unidade, temos um número sim menor de registros, que isso acaba sendo mais simples. Então o item 1 está correto. B, baixo custo de manutenção operacional. Da mesma forma que o item 1, como isso é padronizado, isso acaba gerando um custo menor. Fácil implantação, podendo ser usado perfeitamente para o planejamento e o controle das atividades da empresa, sim. Porque como são grande quantidade de produtos e todos iguais, homogêneos, isso facilita, isso é uma vantagem do sistema. D, acumulação dos custos dos processos produtivos, das unidades produtivas ou dos departamentos. Nós já vimos que isso também é uma vantagem, que ele faz a acumulação por departamento. E os custos são apurados uma única vez no encerramento de cada período contábil. Nós vimos que não é assim, pessoal, tá? Que não é, na verdade, é uma desvantagem, tá? Porque se a empresa incorreu em perdas ou alterar os insumos de produção, no meio do período ela terá de avaliar aí essas mudanças. Portanto, então, a acumulação, isso daqui seria uma desvantagem. Por isso, desvantagem. Por isso é certo. Tá bom? E por fim, para a gente concluir, ele pergunta: tranquilo. Sobre os sistemas de apropriação de custos, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Se um processo se constitui de várias etapas, em que o produto final de uma é a matéria-prima seguinte da seguinte, o sistema de apropriação de custos a ser adotado é o custeio por processo. Então veja, pessoal, se o processo se constitui em várias, né, eu quero o sistema de apropriação de custos de várias etapas, em que o produto final de uma é a matéria-prima da seguinte, o sistema de apropriação de custos a ser adotado é o custeio por processo, porque aí a gente tem o quê? Uma grande quantidade de itens, tá? Show de bola? Então, item A está correto. B, no sistema de custeio por processo, a dificuldade de determinação do estágio em que se encontram os produtos em elaboração? Sim, porque eles são produzidos aí em grandes quantidades. Então, diante disso, acaba tendo essa dificuldade. Letra C, no sistema de custeio por processo, a produção é identificada em lotes de produto durante todo o processo. Não, pessoal. Processo, ele é avaliado no fim do período. Então, aqui seria por ordem. Então, nosso gabarito é a letra C. E letra D, quando a empresa trabalha com produtos que, embora parecidos, apresentem características diferentes quanto às especificações técnicas, ou mesmo quando trabalha sob regime de encomenda, a empresa deve adotar a apropriação por ordem de produção. Perfeito. Apesar de parecidos, cada um tem as suas especificações e, claro, eu tenho uma encomenda, eu tenho uma produção por ordem. Então, a letra D também está correta. E assim, nós concluímos a nossa aula de questão. Deixa essa avaliação positiva, segue o professor Felipe Araújo. E as oportunidades, elas sempre aparecem para quem se mantém preparado. Fechado? Combinado? Era isso. Um forte abraço
e bons estudos!